Drogas, craques, suborno, morte. Na Colômbia, o futebol já mexeu com tudo isso. Este povo simpático que anda em ônibus coloridos divide com os brasileiros a mesma paixão. Somos um povo tão apaixonado pelo futebol quanto o brasileiro. O país que tem a bola como esporte, o escritor Gabriel Garcia Marques, como orgulho, se envergonha de uma marca. Desde os anos 70, é o principal fornecedor de cocaína do mundo. O tráfico de drogas é hoje o negócio criminoso mais rentável do planeta. Na Colômbia, tornou rica muita gente em pouco tempo. Gente que usou o futebol como meio de se legitimar como líder. A partir dos anos 80, o narcotráfico se infiltrou na sociedade desde a esfera mais baixa até a mais alta, e o futebol não ficou de fora. Medellín, esta cidade encravada no meio das montanhas, sempre teve o nome ligado ao tráfico de drogas. Aqui, o chefão Pablo Escobar usou dinheiro e influência para mandar também no futebol. O Nacional conquistou a Libertadores da América em 89. O time que tinha estrelas como o folclórico goleiro Higuita, da defesa do Escorpião e dos dribles perigosos, era financiado pelo dinheiro das drogas. Pablo Escobar, o chefão do cartel de Medellín, cuidava pessoalmente do futebol. Tinha uma relação próxima com os jogadores. Preso em 89, recebeu na cadeia a visita de Higuita. O goleiro, que aos 42 anos continua aprontando das dele na segunda divisão do futebol colombiano, não gosta de falar sobre Escobar. Desconversa. Nós somos amigos de todos. Sou amigo de todos. Sou amigo de todas as pessoas que querem ser minhas amigas. Eu sou amigo de todas as pessoas. Del que quiera ser amigo, eu sou amigo. Se insisto na pergunta sobre a ligação dele com Escobar, Higuita fica nervoso. Aqui o narcotráfico ainda é um assunto delicado. Não dá para falar publicamente. O colombiano Fred Rincón, ex-jogador que passou por Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, jogou muito tempo no América de Cali. Sempre soube que quem mandava no time era o chefão do tráfico. O que nós tínhamos como conhecimento que os donos eram eles. Agora, como era articulado todas essas coisas, eu acho que é uma coisa que, como eu falei, o jogador é o que menos fica sabendo de todas essas coisas. O chefão do América era Miguel Orihuela. O Milionários era o time de Gonzalo Rodrigues. O Deportivo Cali, de Fernando Orihuela. Todos narcotraficantes. O cartel era o dono da equipe. Fernando é filho de um dos chefões do cartel de Cali, Gilberto Orihuela. Mandou no Deportivo Cali da Colômbia. Usou dinheiro do tráfico para comprar resultados no futebol. Aqui em Cali eu já comprei vários árbitros. Uma destas histórias do submundo da bola envolve um time brasileiro. Final da Libertadores de 99 entre Palmeiras e Deportivo Cali. Fernando afirma que entregou $150 mil ao árbitro paraguaio Baldo Aquino para facilitar o jogo para os colombianos. O dinheiro foi devolvido. Nós entregamos o dinheiro ao árbitro, que no dia seguinte nos devolveu porque Teixeira ficou sabendo do suborno. Pergunto se foi Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Ricardo Teixeira de Brasil. Sim. Eu estava lá, eu estive nesse partido. Sim, Teixeira ameaçou o árbitro de não ir ao Mundial de 2002 caso ele aceitasse o dinheiro. Teixeira lo ameaçou que se recebia a plata, não lo ponían no Mundial. O Palmeiras venceu o Deportivo nos pênaltis e conquistou a Libertadores da América. 3 anos depois, o Baldo Aquino apitou Alemanha e Arábia Saudita, abertura da Copa do Mundo. Ricardo Teixeira não confirma essa história. Eu sempre recomendo, eu como membro da Comissão de Arbitragem, e todos nós que somos da Comissão de Arbitragem, a gente sempre recomenda que todos os árbitros tenham cuidado ao apitar. Não estou falando nem de suborno, nem falo. Quer dizer, eu falo de ter um cuidado na medida que todos eles tenham uma perspectiva de futuro, de apitar a Copa do Mundo, de apitar competições internacionais. A relação do tráfico com o futebol na Colômbia transcende os times. Copa de 94, o técnico da seleção colombiana, Francisco Maturana, denuncia que o cartel pressionava os jogadores.
Os jogadores que eram do América e do Nacional sofriam pressão dos chefões dos cartéis. E o técnico também para escalar esses jogadores. Jogando bem, eles se valorizariam e os chefões ganhariam muito dinheiro depois do Mundial. Mas a Colômbia não foi bem. Acabou eliminada na primeira fase, depois desta derrota para os Estados Unidos. Com um gol contra do zagueiro Andrés Escobar, o mais seguro da defesa colombiana. O time que viajou para os Estados Unidos festejado, voltou para a Colômbia ameaçado. Escobar foi o único jogador que decidiu encarar a torcida. Num bar, encontrou um narcotraficante que perdeu muito dinheiro com a eliminação. Os dois discutiram. O segurança do criminoso atirou no atleta. Escobar morreu no local. O chefão Pablo Escobar morreu em 93. 4 chefões do narcotráfico foram presos nos anos 90, numa ofensiva do governo contra os cartéis. Mas um passeio pela Colômbia e é fácil perceber a presença ostensiva do exército, por terra e pelo ar. O narcotráfico ainda fatura mais do que qualquer produto tradicional de exportação. Financia grupos como os paramilitares e os guerrilheiros das Farc. A Colômbia é o país recordista mundial de sequestros. Este professor universitário diz que o clima de tranquilidade é muito mais publicitário do que real. É mais publicitária que realidade. Já este taxista diz que os cartéis ainda assustam muita gente. Os ameaçam, sequestram e são muito malos. Alfredo Zabalo é jornalista. Escreveu o livro mais vendido na Colômbia nas últimas semanas. Trata da vida de Madame Rodi, uma cafetina que levava mulheres aos homens do mundo das drogas. Depois de 6 meses conversando com paramilitares, com pessoas das Farc e com traficantes, ele tem certeza. O narcotráfico na Colômbia se sofisticou, tanto na forma de vender a droga, como na forma de se relacionar com a sociedade. O dinheiro do narcotráfico segue infiltrado em muitos segmentos da sociedade colombiana, inclusive no futebol. Muito metido em todos os estamentos nacionais. O jornalista esportivo Maurício Bolonho vai na mesma linha de Zabalo. Aqui nós temos um ditado que diz que as bruxas existem. O problema é só provar que elas existem. Esta é a Colômbia, país de 45 milhões de habitantes, que preserva ares da época da colonização espanhola, que compartilha uma paixão brasileira, mas que ainda não conseguiu driblar o maior dos problemas: as drogas.